Eu convido os irmãos nessa noite a abrir a sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 6. Isaías 6, uma passagem muito conhecida da igreja, mas que eu creio que nessa noite o Senhor terá algo especial aos nossos corações através dessa palavra. Amém? Os irmãos acharam? Isaías capítulo 6. Eu vou estar lendo para a gente não perder muito tempo. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia de sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Os irmãos podem se assentar nessa noite. Nós fizemos, irmãos, uma leitura de quase o capítulo todo do capítulo 6 de Isaías. Mas eu queria convidar a igreja nessa noite a nós nos atentarmos apenas no versículo 1, que diz: no ano em que morreu o rei Uzias. Amém? No ano em que morreu o rei Uzias. Eu espero conseguir transmitir para a igreja o que o Senhor tocou no meu coração há um tempo atrás sobre esta palavra. Nós bem conhecemos a passagem, do profeta Isaías. Nós conhecemos várias passagens. Um profeta que foi chamado pelo Senhor para trazer uma mensagem dura, uma mensagem de urgência para o povo de Israel, e no meio de um povo que não era nem um pouco fácil, que era a elite. Era uma época em que Israel, já estava dividida, e o profeta Isaías foi chamado então para levar essa palavra àqueles que estavam nos mais altos escalões do povo, do governo. E, irmãos, o mais interessante é que um dos capítulos mais conhecidos da passagem de Isaías, que é quando ele tem um encontro com o Senhor e Deus mostra toda essa beleza do trono, ele vê o Senhor assentado no alto e sublime trono. E esse capítulo inicia como: no ano em que morreu o rei Uzias. E foi aí que eu parei, eu fui pesquisar para saber o porquê que esse capítulo começava dizendo: no ano em que morreu o rei Uzias. Nós sabemos que daqui para frente Deus usou Isaías tremendamente para falar com o povo. Só que havia uma proximidade de Isaías com o rei Uzias, Há fontes extraoficiais da Bíblia que dizem, estudiosos dizem, que Isaías vem de uma linhagem nobre, e até então ele era primo do rei Uzias. Tá, pastor Max, mas o que isso quer dizer? Irmãos, Isaías vivia de uma forma confortável naquela época. Ele tinha tudo na presença do rei, tanto que
do capítulo 6 para trás, nós vamos ver que até então o Senhor ainda não havia se revelado de tal forma para o profeta, porque ele vivia uma vida confortável. Nós bem sabemos que o rei Uzias foi um rei abençoado, um rei levantado pelo povo, por Deus, na época, que um dos reis que mais se sobressaíram no seu reinado, né? O rei Uzias reinou por 52 anos, e durante esses 52 anos, ele iniciou muito cedo, ele iniciou com 16 anos de idade. Ele foi um dos reis que mais fez o povo de Israel prosperar. Foi um dos reis que mais fez o exército de Israel se aperfeiçoar. Israel contava com os melhores guerreiros, os melhores armamentos. Nós bem sabemos que até hoje, né, o povo de Israel, a terra, né, o país Israel é um país abençoado por Deus, que em meio a uma guerra que eles estão ainda enfrentando, eles conseguem sobressair, porque a Bíblia diz que Israel prevalecerá, né, que o Deus de Israel o protegerá. E assim é até nos dias de hoje, mas na época do rei Uzias, foi uma época em que o povo e o reinado de Israel, o rei mais foi bem avaliado pelo povo, né? Era um rei querido, e não era diferente o relacionamento dele com Isaías. Até, irmãos, que chegou um momento em que o rei ele era tão querido, tão bem avaliado, tão bem quisto pela população, que ele achou que ele estava acima de Deus. Se os irmãos voltarem um pouquinho à palavra do Senhor, eu vou ler junto com a igreja, para nós termos base nessa noite no livro de 2 Crônicas, no capítulo 26. 2 Crônicas, capítulo 26, nos conta um pouquinho do que aconteceu com o rei Uzias. Eu vou ler aqui um pedaço com os irmãos. O capítulo 26 e o verso 16, que diz: mas havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração para sua própria ruína, e cometeu transgressões contra o Senhor, seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar de incenso. Porém o sacerdote Azarias entrou após ele com 80 sacerdotes do Senhor, homens da maior firmeza, e resistiram ao rei Uzias, e lhes disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes filhos de Arão, que são consagrados para este mista. Sai do santuário, porque transgrediste, nem será isso para a honra tua da parte do Senhor teu Deus. Então Uzias indignou, tinha um incensário na mão para queimar incenso. Indignando-se ele, pois, contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu na testa perante os sacerdotes. Irmãos, o rei Uzias instantaneamente nasceu na sua testa uma lepra, porque ele havia tomado lugar que não era dele, ele havia decidido fazer algo que não era destinado a ele, algo que era destinado somente aos sacerdotes. Mas tamanha era a autoconfiança do rei Uzias, ele com certeza deve ter pensado, né? Eu sou o rei mais aprovado dos últimos tempos, eu sou o rei mais querido dos últimos tempos, eu sou o rei mais bem quisto dos últimos tempos. Então quem se levantará contra mim para impedir que eu preste o meu culto e eu ofereça incensos ao Senhor? E nisso, irmãos, nós podemos aprender que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. O Senhor escolhe você para fazer algo na presença dEle que só você pode fazer. O irmão Max aqui pode saber tocar um violão, pode saber cantar, pode saber pregar, mas aquilo que o Senhor entregou nas tuas mãos para você fazer, somente você pode fazer. Eu não vou pagar o preço daquilo que o Senhor colocou nas tuas mãos para você fazer. Aleluias! E assim foi com o rei Uzias, irmãos. Os irmãos sabem que naquela época a lepra, e até hoje, né? Mas naquela época a lepra era uma doença terrível, né? Aqueles que eram cometidos da lepra tinham que ser afastados do convívio social.
Irmãos, os irmãos podem imaginar um rei que governa um povo, que governa o povo escolhido de Deus, ter que ser afastado, ter que ser separado do seu reinado. Aquilo acabou com o rei Uzias. E aí, nós bem sabemos que ele veio a falecer. O rei veio a falecer, e daí então veio a palavra do Senhor ao profeta Isaías. Por isso que o capítulo 6 inicia dizendo: no ano em que morreu o rei Uzias. E hoje eu vim contar para a igreja do Senhor que nós iremos matar os Uzias na nossa vida. Aquilo que tem impedido você de encaminhar para o propósito do Senhor, de caminhar para o que o Senhor tem para a sua vida, aquilo que tem te deixado confortável, aquilo que tem te deixado estabilizado, aquilo que tem te deixado tranquilo, se não tiver, ainda que seja bom, irmãos, como foi o caso desse rei. Ele era um rei bom, ele governava bem, ele era bem avaliado, ele fez com que o exército progredisse, mas estava atrapalhando um propósito muito maior, que era o propósito do Senhor para aquela nação. E é assim que Deus faz conosco. Ele tira do nosso caminho tudo aquilo que nos desvia do propósito dele para nós. Ainda que nós estejamos ligados, ainda que nos doa, ainda que faça com que nós sofremos, como foi com o profeta Isaías. Ele era querido do rei, eu tenho certeza que ele tinha um carinho imenso pelo rei, mas o Senhor tinha um propósito maior para a nação de Israel, e tirou do caminho dele aquilo que ele mais amava, e a partir daí, ele visualizou o que o Senhor tinha para ele. E assim será conosco, irmãos, na nossa caminhada. Às vezes nós não entendemos o porquê que nós chegamos na casa do Senhor somente quando a situação está crítica, quando as coisas já fugiram do nosso controle. Eu tenho certeza que se eu perguntar para a igreja, mais da metade se aproximou do Senhor nenhum desses momentos. Quando algo fugiu do seu controle, quando algo saiu da onde você achou que conseguiria comandar. Porque é somente nesses momentos que a gente reconhece que se não for Deus na nossa vida, nós não podemos nada, nós não fazemos nada. E assim foi com o profeta, irmãos. O Senhor o chamou, e ali nós vemos e conhecemos as maravilhas que o profeta visualizou. Igreja, o Senhor irá arrancar os Uzias das nossas vidas. Aleluias. Quem é o seu Uzias nessa noite? O que te brilha tantos olhos, o que te deixa tão confortável, mas te afasta da presença de Deus, mas te desvia do propósito de Deus? Eu lamento trazer essa palavra para você. Se você esperava nessa noite ouvir uma palavra de bênção, esperava ouvir uma palavra de conforto ao teu coração, mas o Senhor nos trouxe aqui para dizer que Ele irá arrancar da sua vida aquilo que te impede de avançar para o propósito dEle. Porque um propósito é do Senhor, e não adianta correr, irmãos. Não adianta correr. Eu corri por 8 anos daquilo que o Senhor tinha na minha vida, e eu paguei um preço caríssimo. Eu me afastei da presença do Senhor em 2006. Fui retornar somente em 2014 para 2015, chorando, se arrastando. Mas hoje eu estou aqui. Se eu não tivesse passado por isso, hoje não estaria, irmão Max, aqui ministrando essa palavra para você, dizendo que Deus cura, que Deus liberta, que Deus transforma, que Deus renova. Aleluias. Foi debaixo de muita lágrima, irmãos. Foi debaixo de muita dor. E eu venho hoje alertar você: não espere chegar na dor, não espere chegar no dia mau para você buscar o teu Deus. Porque o que Ele tem para você, como a palavra de Deus diz no livro de Jeremias, são planos de paz, não de mal, para vos dar o fim que esperais. Os planos de Deus para nós, irmãos, são planos de paz, não são planos de mal.
Mas às vezes aquilo que está tão perto de nós, aquilo que nós amamos, que chega a ponto de ultrapassar o nosso amor pelo nosso Deus, ou chega ao ponto de nos desviar do nosso foco, o nosso propósito com o Senhor, Ele arranca, irmãos, da nossa vida. Ele arranca, irmãos, os nossos Uzias, Deus arranca. E Deus faz morrer, igreja, para que a gente enxergue o propósito que Ele tem na nossa vida. Eu não sei hoje qual é o seu Uzias, eu não sei. Talvez seja um vício, talvez seja uma mágoa, talvez seja algo no seu passado que te impede de avançar para o hoje, para o futuro que o Senhor preparou para você. Talvez seja pornografia, talvez seja algo que ninguém sabe, ninguém vê, mas Deus tem visto, Deus tem contemplado. E hoje Ele me trouxe aqui para te dizer: Ele irá tirar da sua vida, isso irá morrer, para que você viva o propósito que eu tenho para você. Aleluias. Irmãos, talvez esses dias seja uma amizade, talvez seja alguém influente na sua vida, alguém que tem te influenciado negativamente, alguém que tem te levado para um lado, para opiniões, para convívio de pessoas que não agradam ao Senhor, e você acha: não, mas está tudo bem, essa pessoa quer o meu bem, ela gosta de mim. Esse pode ser um Uzias na sua vida. E quando eu digo morrer, irmãos, não quer dizer que a pessoa vai morrer a partir da manhã. Meu Deus, Deus vai levar essa pessoa. Deus é poderoso, Ele pode fazer isso também. Mas consiga entender os sinais de Deus para nós. Às vezes Deus retira alguém da nossa presença, do nosso convívio, e a gente se lamenta, a gente chora, a gente fica: meu Deus, por que fulano se afastou? Meu Deus, por que eu saí desse trabalho? Meu Deus, por que eu fui mandado embora? Meu Deus, por que está dessa situação a minha casa? Meu Deus, por que a minha vida financeira não avança? Irmãos, saiba enxergar os sinais de Deus. Saiba enxergar os sinais de Deus. Creia, irmãos, no propósito que o Senhor tem, que vai além da minha vontade, além da sua vontade. Esteja pronto para viver o que Deus tem para você. Se lance na presença de Deus, mergulhe na presença de Deus. Não fique servindo ao Senhor cocheando em dois pensamentos, como já foi dito aqui esses dias. O Senhor nos chamou para viver intensamente o que Ele tem para nós. Não viva para o Senhor pela metade, sirva ao Senhor por inteiro. Se dedique ao Senhor, creia que Ele é poderoso para fazer, creia que Ele é poderoso. Aleluias. Oh Espírito Santo de Deus. Irmãos, se a gente for parar para pensar, os irmãos conhecem a passagem de Jonas, quando o Senhor o manda ir para Nínive, ele decide desviar o caminho e ir para Tarsis, porque a palavra que ele iria pregar para aquele povo era um povo rebelde. Ele temia pela sua vida, ele achou que ele ia morrer. Qual foi o caminho mais fácil? Tomar o rumo contrário. E os irmãos sabem, ele foi parar numa embarcação, e ali, quem era o Uzias do capitão daquela embarcação? Era Jonas. A embarcação toda estava sofrendo pela desobediência de um homem. A embarcação toda estava sofrendo pela desobediência de somente um. E eles decidem e falam: Jonas, nós estamos sofrendo por sua causa. Porque Jonas confessa: Deus me deu uma missão, eu não quis fazer. Talvez Deus
mostra para você: a sua família está sofrendo, todos ao seu redor têm sofrido por algo que o Senhor colocou na tua mão para fazer, e você tem fugido. Você sabe o que tem que fazer, mas você tem ido na direção contrária. Não espere Deus te lançar da embarcação para você cair no mar, ser engolido por uma baleia, para viver o que Deus tem para você. Porque se Deus tiver que fazer, Ele vai fazer. Se Deus tiver que te arrancar de onde você está, para você voltar para o propósito que Ele tem na sua vida, Ele vai fazer. Irmãos, eu confesso, não era isso que eu queria estar pregando aqui. Eu, como pastor da congregação, eu adoraria, irmão, pregar aqui que o Senhor irá entregar chave de carro, chave de casa, que a sua vida será próspera. Mas eu não quero pagar preço, igreja. Eu não quero pagar preço por não entregar aquilo que o Senhor direcionou para a igreja dele. Ouça a voz do Senhor nesse dia. Escute o que o Senhor tem para você. Volte, porque você irá viver as maravilhas que o Senhor tem. Assim como Isaías viu as maravilhas, Isaías enxergou o Senhor sentado num alto e sublime trono. Sabe por quê? Para que ele entendesse que quem cuidava dele não era o rei da terra, era o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Quem tem cuidado de você é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Não é a situação financeira, não é o governo do estado, o governo do Brasil. Quem tem cuidado de nós, o sustentado da nossa casa, é o Senhor dos senhores, é o Rei dos reis. E o Senhor, Ele mostra para o profeta que quem cuidava dele, quem tinha coisas maravilhosas para ele, era o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. E dali diante nós podemos ver que ele via as bases do limiar se moverem, a voz do que clamava. Então ele disse: ai de mim, estou perdido. Ou em algumas traduções: ai de mim que vou perecendo. É nesse momento, irmãos, que nós reconhecemos quem nós somos diante de Deus. Quando Deus arranca aquilo que nos traz segurança, quando o Senhor arranca de nós aquilo que faz com que nós venhamos nos sentir alguém, o Senhor nos mostra quem nós somos de verdade. Às vezes nós esquecemos para que o Senhor nos chamou, a gente deixa se levar pelas circunstâncias da vida, a gente vai, trabalha, conquista, faz, até o momento que a gente começa a se perder. E o Senhor nos traz para a presença dEle, para mostrar quem é Ele na nossa vida. E quando você encontra com Deus verdadeiramente, você se sente, irmão, indigno. Eu não sei se os irmãos já sentiram tamanha presença de Deus quando ela nos envolve. Você se constrange diante de Deus. Você fica constrangido, e eu creio que o profeta ficou dessa forma, que ele diz: ai de mim que vou perecendo. Eu sou um homem de lábios impuros e habito num povo de impuros lábios. Igreja, a proximidade com o Senhor vai te fazer reconhecer quem você é. Quanto mais você se aproxima da luz, quanto mais você se aproxima do fogo, mais as suas impurezas vão sendo queimadas. O fogo, ele serve para refinar. O fogo, ele serve para retirar toda e qualquer impureza que exista. É por isso que toda joia ela é queimada no fogo. É por isso que o ferro, o aço, ele é forjado no fogo. Porque você vai limpando, você vai tirando toda a impureza. E quando nós nos aproximamos do Senhor, é isso que Ele faz conosco. A partir do momento que você começar a perceber, a reconhecer o quão falho você é, no quão falho eu sou: Senhor, eu sou um homem de lábio impuro. Senhor, eu sou indigno de estar na Tua casa. Pai, eu não merecia, Pai, estar nesse lugar. Pai, eu não merecia estar na posição que eu estou. Irmãos, isso revela tamanha profundidade que você está com Jesus, tamanha intimidade que você está com Ele. Isso é sinal de que o Senhor está próximo de você.
E assim, após o profeta reconhecer que ele era impuro e habitava num povo de impuros lábios, é que o Senhor começa a dizer o que ele tinha para a vida dele. Igreja, quando você reconhecer, e nós reconhecemos que sem a graça, a misericórdia do Senhor, nós não somos nada. É aí que Ele vai se apresentar a nós e vai mostrar para onde Ele quer te levar, para onde Ele vai te levar e te fazer um vaso nas mãos dEle. A partir do momento que você reconhecer que você não é ninguém, Senhor, eu não sou ninguém, eu não posso, eu não consigo, é aí que Deus começa a te usar, é aí que Deus começa a te levar para onde Ele tem um propósito na sua vida. Aqui na palavra do Senhor, os irmãos, nós vamos ver que no verso 6 diz: então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Os irmãos que já serviram o exército aqui, eu creio que saibam que é uma tenaz, um suporte assim que você pega, né? Algo pesado ou algo que esteja quente. É uma tesoura que você pega. Os irmãos podem imaginar essa cena do anjo, o serafim, pegando a brasa, sem pegar com as mãos, indo até Isaías e derramando a brasa sobre a boca dele. Você pode imaginar isso, igreja? Você pode imaginar que o Senhor, Ele é poderoso para fazer isso com você nessa noite. Talvez você tenha chegado aqui como mais indigno, se sentindo mais indigno da presença de Deus. Talvez você tenha orado ao Senhor hoje: Pai, eu não merecia nem estar aqui. Pai, eu não merecia nem te dar glória a Deus pelo que eu faço, pelo que eu falo, por onde eu tenho andado, pelo que eu tenho passado, pelo que eu tenho pensado. Mas Deus vem a você te dizer nessa noite que Ele é poderoso para derramar sobre a sua boca uma brasa viva do altar, e você ser purificado, purificada na presença dEle, e Ele te fará uma nova criatura, Ele te fará novo na presença dEle, e você irá anunciar o Evangelho do Senhor, seja como for, doa quem doer, porque foi assim com Isaías. Foi a partir de então que a ousadia brotou de Isaías. Nós vamos viver, igreja, o melhor do Senhor quando nós formos renovados por Ele, quando a gente reconhecer quem nós somos de verdade. É aí que Ele vai nos usar. É por isso que esse ministério tem feito a diferença nesse lugar. É por isso que nós chegamos aqui para sermos diferentes, mais do mesmo, porque vidas foram machucadas por aqui, por pessoas, por líderes que um dia deixaram, assim como Uzias, acharam que estava acima do que Deus pode fazer. Mas nós reconhecemos que o Senhor é o Deus das nossas vidas. Não somos nós quem fazemos, quem faz é Ele. Quem opera o milagre é Ele, quem transforma é Ele, quem faz a obra é Ele, quem resgata é Ele. E é por isso que Deus tem enviado aqueles que têm se machucado, aqueles que estão traumatizados, aqueles que estão desesperançosos, irmãos, aqueles que um dia disseram: eu não volto mais para a igreja, eu não volto mais por causa de homens. Nós não estamos aqui para servir homens, para fazer vontade de homens. Nós estamos aqui para fazer a vontade de nosso Deus. O evangelista Júlio citou aqui nessa noite um vídeo que tem circulado nas redes sociais de uma menina, que ela fez uma música que se chama... como que é? O Evangelho dos Fariseus. É uma música, irmãos, é uma canção que com certeza não irá agradar muita gente, porque ela põe o dedo na ferida de muitas igrejas, ela põe o dedo na ferida de muitos líderes. Mas eu creio que esse é o maior sinal de que o Senhor tem urgência nesses fins dos tempos, e urgência justamente com aqueles que estão dentro da igreja. Porque, irmãos, ir lá fora anunciar o Evangelho
é mais fácil do que pregar para quem está aqui dentro. É mais fácil pregar para aquele que muitas das vezes nasceu no berço evangélico, que pode muitas das vezes saber muito mais que eu e você que está aqui em cima falando, mas que às vezes se cansou, às vezes chegou num nível de caminhada, num nível de já viu tanta coisa acontecer, que a pessoa foi se esfriando, às vezes está aqui dentro, mas está longe do altar. O Senhor nesses últimos dias, Ele tem pressa em nos reaproximar, Ele tem pressa em nos fazer enxergar o verdadeiro Evangelho, a palavra genuína do Senhor, que vai além, irmãos, vai além de placa de igreja, de denominação, vai além de tipos de adoração, vai além de roupas e vestimentos, vai além de uso e costume, de doutrina. É uma palavra que vem direto do céu aos nossos corações. E é por isso, irmãos, que eu estou aqui hoje falando para você que Deus irá matar os seus Uzias. Ainda que doa, ainda que você venha sofrer, você venha chorar, Deus irá fazer, porque Ele te ama, porque Ele não abre mão de você. E se sinta privilegiado por isso, se sinta agraciado por isso, porque o que o Senhor fará após a sua rendição a Ele será maravilhoso. Tenha certeza disso. Você irá ser usado tremendamente nas mãos do nosso Deus. Nós seremos usados tremendamente na mão do nosso Deus. E a igreja do Senhor precisa de você. A igreja do Senhor precisa de pessoas ousadas, de pessoas valentes, que pregam o evangelho em tempo e fora de tempo, que anunciem a salvação não só aqui dentro, mas lá fora. É como o nosso irmão disse nessa noite, que sejam verdadeiros testemunhos ambulantes, que nós sejamos parecidos com o nosso Deus, que as pessoas vejam a nós e digam: ali vai verdadeiramente um servo, uma serva de Deus. Eu vou porque eu quero conhecer o Deus desse irmão, dessa irmã. Eu quero conhecer aquele que resgatou a vida desse jovem, dessa jovem. Irmãos, eu já disse isso anteriormente aqui, a melhor pregação que nós podemos fazer é o nosso testemunho de cristão. É você sair na rua da sua casa e poder cumprimentar o seu vizinho com a paz do Senhor, sem vergonha, sem timidez, porque você sabe o Deus que você serve, você sabe o testemunho que você dá, e você ora por ele, porque você sabe que o que você podia fazer, você já está fazendo, que é dar o seu melhor testemunho. Aleluias. Que nós possamos hoje, igreja, sair daqui com os nossos Uzias enterrados. Eu sei que você já conseguiu identificar aí o que tem te impedido. E se você não conseguiu identificar, nós vamos estar fazendo uma oração agora. E o Espírito Santo irá te conduzir, irá te fazer lembrar. Você irá entender aquilo que o Senhor quer que você renuncie hoje. Para que você, assim como foi com o profeta Isaías, quando o Senhor perguntar: a quem enviarei? Você vai dizer: Senhor, envia-me a mim, eu estou pronto. Eu reconheço que eu não sou ninguém, eu reconheço que eu sou falho, errante, pecador, mas o Senhor me chamou, o Senhor me limpou, eu estou pronto para fazer a tua vontade. Amém? Vamos colocar de pé nessa noite? Aleluia, nós vamos fazer uma oração. Eu convido você nessa oração a pedir ao Senhor: Deus, se até aqui eu não soube identificar, Senhor, o que é o meu Uzias, o que precisa morrer dentro de mim ou ao redor de mim, para que o Senhor faça, para que o Senhor complete aquilo que o Senhor tem na minha vida, Deus, me ajuda. Eu creio, o Senhor irá te ajudar. E se você deseja, se você acha que você não sabe
mas que Deus irá te dar uma direção. Eu te convido a vir à frente nessa noite, e nós vamos orar pela sua vida, e o Senhor irá te revelar nos próximos dias aquilo que Ele irá arrancar da tua direção, para fazer com que você avance no reino dEle. Aleluias. Oh Espírito Santo, eu creio, Pai, que é o Senhor quem faz a obra. A palavra é do Senhor, Pai. É o Senhor quem deu a direção nessa noite. E Deus, nessa noite, Pai, eu oro junto da tua igreja. Eu uno a minha oração aos teus filhos nessa noite, Pai. Pai, que o Senhor venha abrir as mentes agora. Pai, aquilo que tem impedido a tua igreja de avançar, aquilo que tem impedido os teus filhos, Pai, de se relacionar com o Senhor, aquilo, Pai, que talvez tenha sido, Pai, esteja sendo confortável, aquilo, Pai, que traz benefícios, aquilo, Pai, que nos traz uma massagem de ego, Pai, que nós venhamos lançar agora diante do teu altar. E o Senhor irá matar, nós cremos, aquilo que impede que nós avançamos para o nosso propósito, para aquilo que o Senhor nos chamou. Pai, vai tirando agora. Pai, repreende agora todo laço, toda barreira, todo impedimento, toda obra maligna, toda obra contrária. Eu quero repreender agora. Toda barreira seja caído por terra nessa noite, pelo poder que há no nome santo do Senhor. Nós somos livres, Senhor. O Senhor nos chamou para sermos livres. A tua palavra diz que o teu jugo é suave e o teu fardo é leve, Pai. Então, Senhor, nos mostra agora. Nós queremos estar aqui, Senhor, disponíveis, e dizer para o Senhor: eis-nos aqui, envia-me a mim, Senhor. Pai, nós estamos prontos para cumprir com o ID do Senhor. Pai, eu oro mais uma vez pelos teus filhos que estão aqui na frente, que o Senhor venha dar direção para os teus filhos, Pai, que o Senhor venha mostrar para eles aquilo, Pai, que o Senhor tem, os teus planos, os teus sonhos, mas também, Senhor, aquilo, Senhor, meu Pai, que necessita ser renunciado. Nós te pedimos, Senhor, nessa noite, nos dê a direção, Pai. É o que eu te peço, Senhor. Desde já te agradeço, Senhor. Que assim seja. Amém. Amém. Glórias a Deus. Graças a Deus. Oh Espírito Santo de Deus. Oh, aleluias. Aleluia.